Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso grande bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho. E hoje eu vou trazer uma pessoa com muita trilha, muito caminho para contar. E nós vamos, começar, como sempre, da história dele contando um pouco essa trilha, esse caminho. Mas o nosso foco hoje é falar um pouco sobre liderança, sobre o que é ser líder, né? E também sobre futuro, que é um ponto importante para a gente. Algo, viu, Edson, que eu tenho conversado muito com as pessoas aqui é sobre o futuro, né? Porque, já vou te apresentar, Edson, mas o futuro está muito incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer com ele, a grande verdade é essa. Está todo mundo assustado com as mudanças. Então, eu vou convidar aqui, né? Trouxe aqui o Edson Caseiro. Exato. Gostei desse sobrenome, pra dizer a verdade. É um sobrenome português. Legal. E ele é um consultor. Depois eu quero que você explique o que é a IMO Brasil, né? Porque isso é importante. E com muita experiência na gestão de carreira, gestão de pessoas, uma experiência bem ampla, na verdade, bem diversificada, e nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da liderança, sobre o futuro, sobre o caminho. Então, muito obrigado por ter vindo, sempre agradeço muito a pessoa vir aqui num sábado, né, que é complexo, mas, e quero que você comece contando a sua história, porque, assim, antes até te explicar isso, eu direciono muito também para o jovem, sabe? Assim, que está na escolha. Sim. Meu filho está para fazer a escolha profissional dele e a gente sabe como é difícil essa escolha lá no início. E eu gosto sempre de deixar claro para os jovens que é o seguinte: tenha menos estresse na escolha, porque provavelmente você vai mudar de caminho no meio do caminho, né? A gente sempre muda de caminho no meio do caminho. Então, queria que você contasse um pouco a sua história para a gente depois falar de liderança. Prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, principalmente depois do convite, depois que eu entendi o que era o Mais Que Um, né? Uhum. E o teu princípio, o que você gosta de trazer, essas coisas todas, eu fiquei muito animado em poder estar aqui. Bom, você já falou, meu nome é Edson Caseiro, eu tenho hoje 65 anos. Tá bem, viu, cara? Obrigado. Mas acho que é uma característica da família mesmo. Mas assim, quem eu sou hoje? Hoje eu sou um consultor, né, na área de desenvolvimento humano e organizacional. Eu faço parte de uma rede internacional de consultores. Nós estamos em 11 países, ou seja, o Brasil mais 10 países. Essa consultoria nasceu na Holanda e comemorou 20 anos. Esse ano que nós estivemos na Holanda para comemorar os 20 anos. Nós temos uma reunião internacional num país sede todo ano, entendeu? E nesse ano foi novamente na Holanda para a gente poder comemorar o 20º aniversário do IMO, né? Que pelas mãos de um sociólogo holandês, o Adrian Beckman, ele fundou o IMO e hoje o IMO virou essa rede de consultores. Nós não somos empregados do IMO. O IMO é uma rede. Cada um tem o seu CNPJ e você cuida das suas questões burocráticas. O IMO não tem sede. O IMO tem uma fundação que é sediada na Holanda e que cuida dos aspectos burocráticos, cuida dos aspectos mais assim organizacionais da marca, só essa coisa toda. Entendeu? Interessante isso. Depois eu quero que você aprofunde. Depois de você contar a sua história, eu quero que você aprofunde nisso, porque essa questão tem duas coisas interessantes que você falou aí até agora. Essa questão da rede, Sim, que é algo fundamental. Eu sempre falo que no caminho que a gente vai trilhando, construir redes é algo fundamental. Sim. E depois eu quero voltar no ponto que você acabou de falar aí, de que ele foi fundado por um sociólogo, que isso me interessou bastante. Sim, legal. Então, bom, hoje esse sou eu, né? Eu estou aí como consultor já desde 2017, que foi minha última posição corporativa. Eu era o head de RH de um projeto da Harvard Management Business, que é um fundo de endowment da Universidade de Harvard. Não é a escola, é um fundo que tem uma dotação orçamentária de 40 bilhões de dólares, entendeu? E eles vieram aqui para o Brasil para montar alguns clusters de negócios na área de bioenergia, né? Ou seja, produção de etanol, açúcar e bioenergia, que foi uma área que eu sempre trabalhei muito. Então, naturalmente, eles me encontraram no mercado e me pediram. Eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, né? E antes disso, eu vim de uma carreira na área do agribusiness e caminhei em outras empresas. Eu trabalhei em produção de bens de consumo, como cerveja e refrigerante. Eu trabalhei para a Kaiser e para a Coca-Cola aqui de Ribeirão Preto, né? Eu fui de bebida também. Você foi de bebida também, não é? Muito legal. Bebida se movimenta um volume de recursos imenso. E é uma área que a gestão
comercial, estratégica, é muito bem É desenvolvida. muito bem desenvolvido. Muito bem. Eu aprendi muito nessa época trabalhando nessas duas empresas, mas muito mesmo. Sobretudo sobre essa questão logística, essa Sim, coisa toda, que é muito legal. Bem, agora, como essa história toda começou, né? Porque, na verdade, eu militei 35 anos na área de recursos humanos, mais de 35 anos, na verdade, porque eu entrei para a área de RH por opção. Eu fiz administração, digamos, como a minha segunda opção, e acho que isso vai de encontro ao que você trouxe, da questão da escolha do jovem, né? Contar um pouquinho disso daí. Inicialmente, eu queria fazer medicina. Eu sempre achei a carreira de medicina maravilhosa, aquela questão de cuidar de pessoas. Eu sempre falava com a minha avó materna, minha avó Maria, que era uma graça, uma fofa, né? Vó, eu quero ser médico para cuidar de você. Eu falava para ela tal. Mas, enfim, a carreira de médico não é fácil. Não. E entrar numa faculdade de medicina na época, isso nos idos de 78, 79, quando eu prestei vestibular, era muito difícil você entrar numa faculdade pública que, além de serem as melhores, eram as mais concorridas, né? Até hoje, viu? Até hoje. Hoje tá, eu te digo que, não vou comparar a complexidade, mas está tão ou mais complexo, porque a quantidade de vagas não aumentou. Não aumentou. Aumentou, é verdade, o número de escolas, não é? A gente discute um pouco qualidade, enfim, essa coisa toda, mas e também o preço. Formar um médico custa muito caro. dinheiro, né? Então, veja bem, a hora que eu percebi, né, eu me dei conta de que minha família não ia ter condição de me bancar, eu não ia ter condição de fazer isso, eu falei assim, bom, qual seria a minha segunda opção? A área de negócio. Aí eu entrei na escola e depois, lá na frente, eu assim, analisando melhor a minha biografia, eu percebi que ambas têm uma conexão muito grande. Cuida de gente. Cuida de gente. Entendeu? É cuidar de pessoas. Que é uma coisa que eu só sei fazer isso e sempre fiz e foi assim. Então, assim, a vida corporativa foi muito legal para mim, porque quando eu estava no segundo semestre da escola, veja bem, lá da Unimet, na Piracicaba, eu recebi um convite, eu não me lembro nem como é que isso aconteceu, cara, mas eu consegui uma vaga de estágio na Dedini, que era um baita empregador na época, tinha 9, 10 mil empregados, tinha siderúrgica, metalúrgica, fábrica de tijolo, fábrica de destilaria. Existe o grupo? Eles existem ainda, mas com outras conotações, eles diminuíram muito, né? E aí eu tive a graça de cair para a área de RH. Na verdade, para a área de treinamento e desenvolvimento. Sim. Então, eu comecei em RH, na minha opinião, na área mais nova. Todas as áreas são importantes. Mas as áreas de desenvolvimento de pessoas é a área, vamos dizer assim, por natureza, a área que cuida de gente, cuida da sua especialização, etc. Que vai realmente, né, até o próprio nome diz, desenvolver, né, que vai além de treinar. Vai além de treinar. E o interessante é que a própria etimologia da palavra desenvolver, se você pega no espanhol, é muito legal, né? Porque é o desarrollo, né? Ou seja, o que é você desenrolar, você desvelar, você tirar a essência da pessoa, desenvolver isso. Sim. Né? Desenvolver. Boa essa. É engraçado quando a gente analisa a origem das palavras, que elas dizem muito do que elas são, né? Dizem muito do que elas são e aqui vieram. Né? Eu acho que eu pessoalmente gosto muito disso. Né? Uhum. Tem gente que acha isso um porre, eu adoro. Eu gosto, acho bem interessante. E aí, cara, uma das coisas que eu quero destacar aí para ficar bem dentro da linha que você trouxe, é essa questão da opção. Eu acho que, infelizmente, o nosso sistema de ensino atual do Brasil, ele leva o jovem a ter que decidir carreira muito precocemente. É a discussão que eu tenho sempre que eu trago algum professor aqui, alguém para falar com o jovem, é essa, cara, assim, é muito novo. É muito precoce. E ainda com, para mim, um complicador hoje, Edson, um pouco diferente da nossa época, que você tinha poucas profissões. Sim, exatamente. E elas estavam claras. A gente sabia o seguinte, se eu fizer medicina, se eu fizer administração, se eu fizer direito, eu vou trabalhar 20, 30, 40 anos nessa profissão. Hoje o cara não sei nem se vai existir a profissão. Exatamente, né? Exatamente. Esse é um ponto legal. Então, a pessoa é até assim, se você pensar biograficamente, é muito cedo. Então, assim, infelizmente nem todos têm essa possibilidade. Eu, por exemplo, eu estudei no curso noturno, entendeu? Né? Eu dou aula no noturno e eu sei como é difícil. Como é difícil para o aluno fazer isso. Depois eu precisei mudar de escola, porque eu acabei mudando. Eu saí depois da Dedina, eu fui trabalhar numa outra cidade, né? Aí já como empregado mesmo, como funcionário, seletista e tal. E eu sabia o que era viajar de ônibus toda noite para poder estudar.
Quando eu dei aula no Barão, você sabe, sim. eu também dei aula no Barão, eu vi o esforço daqueles alunos e a gente tem que considerar muito dessas coisas. A gente assim, vê eles saindo aqui, não só na Barão, em outras escolas a gente vê isso aqui também. Vem gente aí de Cravinhos, vem gente de Jabuticabal, vem de ônibus. De ônibus, Depois de ter um dia de trabalho muitas vezes difícil, né, cara? Mas é que assim, nessa idade, bicho, a gente é vassoura nova. Vamos dizer. E vassoura nova varre bem pra caramba, entendeu? Se fosse pra fazer isso hoje em dia. Não, a gente não tem. Não Você sabe que, olha que interessante que você falou. Durante muitos anos da nossa vida, a gente morava em Campinas, minha esposa é de Campinas, e eu trabalhava em São Paulo. E eu ia e voltava todo dia. Aí outro dia desse, eu recebi um convite para lecionar aqui em Franca. Eu falei, você está doido que eu vou pegar 1 hora de estrada? Todo dia. Todo dia. Mas então, mas eu tive uma sorte que eu considero, viu, Caxi, que foi o gerente da área de T&D, que até faço questão de citar o nome dele, eu sei que ele está por aí ainda, eu nunca mais falei com ele, mas eu encontrei o filho dele aí, entendeu? Que é o Alfredo Abe. Era um japonês que era um especialista, ele tinha vindo da Ford para a Dedini, ele tinha trabalhado na Ford, entre outras companhias grandes. Então, o treinamento dele em desenvolvimento gerencial, que era uma área de muita eficácia na época, foi muito bom. E o Alfredo dedicou muito do tempo dele em conversas comigo. Ele foi, de fato, um tutor para mim. Como é importante isso na carreira, cara, né, cara? É importante, porque eu nunca mais vou esquecer o que esse profissional fez na minha vida, sabe? E eu digo que ele me influenciou de uma maneira tão positiva que eu continuei seguindo. Teve uma época, eu fiquei um ano e meio mais ou menos de treinamento, depois me convidaram para ir para a auditoria da DET, entendeu? O que foi muito bom. Porque você muda completamente. Cara, assim, imagina um estudante de administração tendo a oportunidade de entrar em todas as áreas de uma empresa para auditar os sistemas. Foi uma escola. Foi assim, a minha grande escola, eu costumo dizer. Entender os processos, né? Entender os processos, como é que as coisas funcionavam. E também foi para eu ver que não tinha absolutamente nada a ver com auditoria. O meu negócio era gente mesmo, entendeu? E aí isso é importante, né? Porque a administração, ela é uma área que você tem muitos caminhos dentro dela, né? E às vezes muito diferentes dentro aplicada. Porque você tem o marketing e do outro lado a gestão de pessoas e o financeiro né? São coisas muito diversas dentro de um mesmo cabedal de conhecimento. Isso. Assim, né? Que é a ciência da administração. A gente pode até chamar, alguns não gostam de chamar de administração de ciência, né? Sim. Mas assim, eu entendo como ciência porque se produz pesquisa. Tem um corpo de conhecimento, tem um processo. Exato, entendeu? Então, tudo bem. Tem pesquisa pura, inclusive, na área de administração, mas vamos dizer o seguinte, mas no fundo, no bojo, né? Assim, a administração é uma ciência aplicada. Isso é um ponto importante que você falou, porque às vezes a gente tem que explicar isso até na própria academia, né? A administração ela tem uma diferença das demais ciências, que assim, vamos pegar química, física, qualquer uma delas. Você vai fazer um experimento e a forma de eu comprovar que esse experimento está correto é alguém fazer exatamente o mesmo experimento e achar na mesma. E na administração isso nunca vai acontecer. Porque assim, como é a administração? Uma empresa vai lá, inova, faz alguma coisa diferente, estabelece uma nova forma de gerenciar ou de pensar o mercado, ou rompe um mercado, beleza. Você da ciência administrativa vai lá estudar isso. Falar, opa, peraí, o que foi feito aqui para que isso aconteça? Isso nunca será replicado em outra empresa, porque o contexto é outro, o conceito é outro, o mercado é outro, ela já mudou o mercado, então o mercado já tem uma outra. Nunca que você vai repetir aquilo. Você vai trazer dali alguns aprendizados básicos. Para diminuir ou mitigar erros, enfim, coisa toda. Né? E tem um ponto, por que nunca vai ser igual? Porque tem um detalhe que muitas vezes passa despercebido, parece incrível o que eu vou dizer, mas muitas vezes passa despercebido para muita gente, que é o cliente. O cliente tem comportamentos que assim que ninguém explica. Comportamento do consumidor é uma das coisas mais complexas. E a gente assim, quando você quer o nosso trabalho hoje, é fazer o seu negócio orientado para o cliente, muda completamente a perspectiva da empresa. A empresa não é orientada para o lucro é consequência. Mas você tem que olhar para o cliente.
pensar na necessidade daquele cliente, como ele quer ser atendido, o que de fato ele quer, como que você muda a sua operação para atendê-lo. Então, assim, a orientação para o cliente, no nosso foco, dentro do que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, que é essa liderança, a gente vai falar muito sobre a questão da liderança horizontal. Sim. A orientação para o cliente é fundamental. A partir do momento que a gente conseguir ter esse foco, e não é só um foco para ganhar dinheiro, é um foco para assim, eu estou aqui para te servir. Sim, sim. E como, olha o que você falou, parece simples, eu concordo muito com o que você disse, parece a coisa mais óbvia do mundo, mas não é a verdade. Não é a verdade. Eu dou há muitos anos consultoria para empresas de distribuição, canais de distribuição, a indústria com seus distribuidores atacadistas, e quando você entra nessas empresas, você vê como alguns processos internos, sejam eles financeiros, sejam eles logísticos, sejam eles de compra, não pensam no consumidor. Né? Você está pensando aqui no processo interno. E isso traz impactos no cliente aqui e, às vezes, o comercial é que fica tentando ali. Sim. Né? E mesmo internamente, Cachico, você veja que interessante, né? Uma empresa, ela é formada por um conceito de cliente-fornecedor interno. O tempo todo eu tenho clientes do meu próprio trabalho. E você é cliente de alguém internamente, entendeu? Então, por exemplo, como é que a cadeia de produção está organizada para ter a visão do cliente lá no fundo, mas também ela ter assim a visão do próximo que vai pegar o meu trabalho? Como é que esse trabalho tem que chegar para ele? Aquele conceito da qualidade total, né? Exato. Se eu entrego com qualidade, terá a coisa flui, exatamente. E principalmente assim, não tirando o foco do cliente final, da necessidade do cliente final. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu conheço a área de treinamento pelo outro lado, né? Porque a minha trajetória, eu fui um executivo de empresa, fui da área comercial, fui da área logística de empresa, e em determinado momento eu fiz essa transição para a academia, para dar aula, e, lógico, infelizmente não se paga bem no Brasil para professor, infelizmente, e eu fui dar treinamento, porque é onde a gente consegue ganhar um dinheiro, e entrei para a área de treinamento de grandes empresas, e já atuei com muitas empresas diferentes, com culturas diferentes. Eu vejo no Brasil, cara, e aí eu queria a sua visão do outro lado, né, como profissional de RH que você foi nessa trilha toda. Vejo no Brasil uma característica muito interessante, que é o seguinte: o mercado de trabalho é um mercado como qualquer mercado, ele tem lei da oferta e da procura. Sim. Se eu tenho muita gente procurando emprego e pouco emprego, eu vou aumentar o nível de exigências aqui do outro lado, para escolher melhor aqui quem está procurando. Se, por outro lado, eu tenho muito emprego sendo oferecido e poucas pessoas procurando emprego, né, eu vou ter que buscar. E eu vejo um movimento, até em grandes empresas, de quando eu estou com um mercado de trabalho onde tem muita oferta, eu paro de investir no treinamento e desenvolvimento. Me parece assim. E aí o contrário acontece também. Né? Começa a entrar em crise, a primeira coisa que eu corto é o treinamento. Ele é visto como um negócio, como um custo. Como um custo, né? Na verdade, assim, a pessoa, de uma maneira geral, ela é vista como um custo. E tudo bem, ela é um indicador de sucesso operacional, você tem que manter as coisas. Quer dizer, afinal de contas, as empresas precisam da não é uma ONG. Eu sempre falo isso. Empresa existe para uma coisa, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, porque a gente tem que entender o seguinte: lá no IME nós temos o que a gente chama de triângulo dourado, o Golden Triangle, que é assim: é o capital que é representado pela cabeça de alguém que traz o investimento, traz a ideia, etc, etc. O cliente, que é a finalidade principal da existência daquela empresa, e a comunidade onde ela está inserida, entendeu? Então, veja bem, a partir do momento que você consegue equilibrar esses três lados desse triângulo, você está fazendo a coisa certa. Mas, infelizmente, muitas empresas ainda pensam de uma maneira muito verticalizada e elas esquecem que você fazer investimentos nas pessoas permanentemente é o grande segredo de qualquer negócio. Porque, veja bem, a partir do momento que você desenvolve a empresa, desenvolve a pessoa ajuda a desenvolver a empresa, se desenvolve mais pessoas, atende melhor o cliente, ou seja, é um ciclo virtuoso. Exatamente. O problema é que, assim, como você viu, como você já falou, as pessoas muitas vezes não, vamos cortar custos. E tem tanta coisa para cortar em empresa muitas vezes, cara. E fazer treinamento não é fazer coisas mágicas, contratar o consultor mais caro do mundo. É você simplesmente colocar as pessoas numa reunião, numa sala,
e falar assim, como é que o seu trabalho está sendo desenvolvido? O que nós podemos melhorar? Isso também é uma ação de desenvolvimento. Sim. Não, você quer ver uma coisa que eu sempre discuto a partir desse ponto? Vou pegar especificamente uma área que é a área a área comercial. Às vezes é cobrada, assim, né? A indústria cobra dos seus distribuidores, no caso que eu trabalho, horas de treinamento. Sim. Eu falo, olha, toda vez que o supervisor sai com um vendedor na rua, ele está treinando. Ele está treinando o vendedor, claro. Porque ele saiu do cliente, ele virou para ele e falou, olha, você não viu aquela oportunidade, tinha ali, você podia ter abordado desse jeito, você podia ter oferecido esse produto, você podia... Então, toda vez que, vamos trazer para uma equipe interna, que eu sento aqui do lado da pessoa, ouço ela falando, né? Lá no administrativo, ouço ela resolvendo um problema, aí eu falo, não, olha, você podia ter feito... Isso é um treinamento. É um treinamento, sem dúvida. E assim, né? Não existe uma fórmula. Eu me lembro muito bem, né, quando surgiu o advento dos treinamentos do e-learning, do treinamento assistido por computador, etc., que hoje é uma materialidade, virou uma... Assim, vamos acabar com o treinamento presencial. Cara, não é isso. É chocante. Perfeito. Deixa ser desenvolvido, por favor. Não é isso. Na verdade, você tem que pensar numa combinação de fatores que fazem as coisas darem certo. Entendeu? Por exemplo, eu, mal comparando, é a mesma coisa assim, no boom do Pro-álcool aqui no Brasil. Substituir toda a gasolina por álcool. Cara, não existe isso. Você tem uma frota de diesel que continua precisando daquele diesel. E daquele diesel, para você obter aquele diesel, você tem que contratar a mesma quantidade, comprar a mesma quantidade de petróleo. E aí vai sobrar gasolina, vai sobrar nafta, vai sobrar... Entendeu? Pelo craqueamento, vai sobrar essas coisas. O treinamento é a mesma coisa, cara. Não tem essa. É claro que você pode usar com mais intensidade ou menos intensidade, mas não necessariamente substituir completamente um modelo por outro. E aí eu vou trazer isso para a educação, que você já atuou como professor, você sabe disso. Eu atuo com EAD há muitos anos, desde 2007 eu produzo conteúdo para EAD. Eu sou um grande defensor do ensino à distância no Brasil pela própria dimensão do Brasil e a dificuldade que você tem de ter escolas em cidades muito pequenas e tudo mais. Mas é inegável que o ensino à distância, primeiro, exige mais do aluno, ele precisa ter uma capacidade de organização do tempo dele, da coisa dele, e segundo, você perde uma parte importante do ensino, que é o relacionamento. Sim. Quantas vezes numa sala de aula você aprende muito mais no comentário do amigo, na roda de conversa, do que efetivamente na aula, né? E isso, trazendo isso para o treinamento, é a mesma coisa. Quantas empresas acham, então, olha, amanhã todo mundo do Brasil inteiro, 8 horas da manhã, entra, vai lá uma pessoa, vai dar o treinamento, lógico, tem pessoas prestando muita atenção, tem outras pessoas que estão resolvendo uma coisa aqui enquanto está ali tocando. Mas tem isso no presencial também. Isso, mas está perdendo uma coisa importante do presencial, que é o café, que é bater o papo. É a interação. Que é a interação, é a pergunta que a pessoa faz. Não, sem dúvida. Eu acho que a pandemia trouxe essa questão da interação por instrumentos eletrônicos, como os grandes players aí na área de reuniões online, etc. Como o Zoom, Meet, Teams. Viraram coisas e que assim que agregaram muito hoje. E assim, é uma forma inteligente de você fazer reunião. Entendeu? Porque tem reunião que é reunião para marcar reunião. Para marcar reunião. Isso é uma outra característica horrorosa que infelizmente acontece. Mas, então, quer dizer, você sempre tem a possibilidade de aprender algo novo com a crise, mas achar que tudo vai ser aquela panaceia que vai resolver todos os problemas, não é. O ser humano tem essa característica de querer resolver as coisas assim por atacado. E não é. A gente resolve coisas de acordo com as necessidades, de acordo com a evolução do ser humano. E adapta as coisas. Você, como consultor, já deve ter ouvido uma coisa que eu ouço de vez em quando, que é assim, ainda mais que você trabalhou em grandes empresas, que é assim, você está chegando aqui para dar consultoria, você coloca aquela cultura daquela empresa sua aqui? Eu falo, não coloco, porque a sua cultura é a sua cultura. Deixa eu trazer para o nosso ponto aqui, que é a liderança, né? Talvez um dos assuntos mais discutidos que a gente tem. Eu falo que você entra numa livraria de negócios, tem 500 livros de liderança, cada um falando uma coisa completamente diferente. E aquilo que você falou, né? Existe ali, a empresa existe para ganhar dinheiro, e a gente muitas vezes é visto como recurso, mas tem algo aqui no meio, e eu acho que o líder tem muito esse papel, que é
transmitir, traduzir, né, aquilo que está sendo falado aqui para baixo. Eu falo que o líder ele tem um papel duplo, né? Nem tudo que vem de cima ele pode deixar passar para baixo, nem tudo que vem de baixo ele pode passar para cima. E aí, o que é a liderança nesse sentido? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas assim, qual o papel da liderança em fazer com que isso aconteça efetivamente? Uma pergunta excelente. E a gente tem um princípio no IME, que assim, a gente faz muita questão de primeiro fazer algumas distinções. A primeira delas, qual é? É a distinção entre gestão. Gestão é você tomar conta de coisas. Ou seja, eu gerencio um sistema, eu gerencio um processo de produção, eu gerencio horários, eu gerencio coisas. Eu tomo conta de tudo isso que você tem aqui no seu... Eu estou aqui gerenciando. Você está gerenciando agora as câmeras, as tomadas, enfim, essa coisa toda. Liderança tem a ver com gente. Entendeu? Então, veja bem, a gente trabalha com o conceito de que, primeiro, a liderança ela se dá no horizonte. Ela não se dá na verticalidade. Porque, vamos falar um pouquinho, e aí eu vou só precisar desenvolver um pouco. Não, porque, pode assim, desenvolver. Quando uma pessoa cria uma empresa, capital, aquele primeiro C que eu te falei, ela tem uma relação tão próxima com o seu cliente que ela sabe muitas vezes detalhes da vida pessoal do cliente dela, entendeu? Aí o negócio de escala, vira um negócio de milhões, o negócio começa a crescer, ela tem que trazer outras pessoas para ajudá-la a gerenciar o negócio. A gente fala, é a transição da fase pioneira para a fase diferenciada, ou seja, você tem funções específicas dentro da empresa para ajudar essa pessoa, ajudar o gestor, naquilo que a gente chama de gestão. Ou seja, comando e controle. Isso é gestão. Você sabe, deixa eu só pegar isso aí. Eu trabalho muito com aquela empresa que está neste processo, né? De mudança da fase pioneira para a fase... O fundador, né, que eu às vezes venho um sucessor familiar ou um profissional. E uma das coisas mais difíceis que tem é fazer ele entender isso que você acabou de falar. É muito difícil. Fala assim, você não conhece mais o seu cliente, você não conhece mais os seus colaboradores. Não precisa. E na cabeça desse fundador, ele ainda está atrás de um balcão atendendo o cliente aqui do outro lado e não está mais, né? E essa talvez seja uma das grandes dificuldades. Sem dúvida a grande dificuldade. Você imagina como é que o criador vai deixar a sua criatura para outros tomarem conta? Entendeu? É o grande dilema do processo de sucessão. E assim, a gente pode falar muito sobre sucessão também, mas voltando na questão da liderança, então assim, se a gente entender que a nossa vida toda, assim, é uma metáfora que eu gosto de usar, acho muito bacana, ela acontece no nível horizontal. Sim. Você sempre enxerga tudo no nível horizontal, você não fica olhando assim, para baixo, embora as coisas assim e abaixo existam. Mas a gestão, a vida acontece na horizontalidade. Então é na horizontalidade que a gente estimula as pessoas a entenderem que todos são líderes. Toda vez que você está apertando um parafuso para fixar a roda de um carro, você é a melhor pessoa para dizer se aquele parafuso está bom, se aquela máquina que está apertando o parafuso está boa, se aquele processo está... Se não poderia acontecer alguma coisa diferente naquele processo para que a coisa se tornasse mais redonda, etc, etc. Então a gente acredita que o conceito de líder todo mundo é líder. Você é líder da sua própria vida, você tem um papel na sociedade. Então, por que a gente não transforma as empresas em grandes ambientes onde as pessoas podem exercer, de fato, a sua liderança com iniciativas de uma maneira saudável? Não quer dizer que a gente... quer dizer que então a empresa todo mundo manda? Não, peraí. Uma coisa é comando e controle. Outra coisa é a liderança para ver como os processos podem ser desenvolvidos melhor. Grande parte, né? Isso aí é uma das bases da qualidade total, né? As inovações, elas surgem lá em quem faz. Porque quem faz é que fala, olha, se ao invés disso eu fizer isso aqui, nossa, isso vai render pra caramba. Eu vou dar um exemplo muito simples disso aqui, né? Aqui, quando eu fui montando, à medida que eu fui montando o estúdio aqui, eu ia melhorando as coisas. Minha esposa falou assim, toda semana você mexe nesse estúdio? Eu falo, toda semana eu mexo nesse estúdio. Porque toda vez eu percebo uma coisa que pode ser melhorada. Né? Sem dúvida. Então, esse é o conceito, né? Então, assim, nós temos, dentro do IMA, a gente tem um tripé, vamos dizer assim, que a gente trabalha com processos,
E não é o desenho de processo que a gente aprende na escola. Assim, fazer fluxograma com cadeia de decisão, não é isso. É você simplesmente entender como é que o fluxo do trabalho acontece e onde existem pontos vermelhos que precisam ser melhorados. Como isso acontece? Acontece em diálogo. Porque a partir do momento que todos participam desse mapeamento, desse processo, esses diálogos estão bem estabelecidos, assim, diálogos saudáveis, onde todo mundo pode se colocar, a tomada, a levantar a mão para tomar uma iniciativa se torna algo mais comum. Assim, do que você simplesmente ficar apontando o dedo para a pessoa se você errou, você fez isso errado. Não, o processo não está funcionando. Como nós podemos melhorar o processo? Esse é um problema das lideranças. Esse é o problema das lideranças. De apontar o dedo. Apontar dedo. E isso, Cachito, a gente percebeu, os nossos fundadores, enfim, que isso traz sentido para o trabalho. Porque a gente costuma atrelar sentido a dinheiro. Eu gosto muito do Maslow, aprendi a teoria da motivação, das necessidades do Maslow. Mas até hoje a gente ensina isso, até porque hoje faz sentido. Faz sentido, mas eu gosto muito do Herzberg. Sim. Porque o que o Herzberg diz, assim, ele diz que dinheiro não motiva ninguém. Na verdade, a falta do dinheiro desmotiva. Fatores higiênicos e motivacionais. Fatores higiênicos e motivacionais. O que motiva a pessoa, ela vê sentido no trabalho dela, ela se sentir colaborando, ela se sentir participativa. Sabe que quando eu vou dar consultoria comercial, esse é um grande tabu. Todas as vezes as equipes comerciais, não, nós temos que fazer uma campanha motivacional, nós vamos dar um prêmio em dinheiro. Eu falo, gente, olha o seguinte, o prêmio em dinheiro, ele é motivacional, inegavelmente, só que ele é um motivador de curto prazo. De curtíssimo prazo. E eu até sempre exemplifico, falo assim, ó, se esse mês a gente falar que quem bater a meta vai ganhar R$500, vai motivar pra cá. Mês que vem, se eu falar quem bater a meta vai ganhar R$500, as pessoas vão falar, legal, pô, que bom. No terceiro mês, se eu falar quem bater a meta vai ganhar R$500, eu falo, isso aí todo mês tem. E se no quarto mês eu falar, esse mês não tem os R$500, a pessoa fala assim, mas você vai tirar meu salário? Você vai diminuir aquilo que eu ganho? Exatamente. Então, na verdade, você já perdeu ali o fator motivacional do dinheiro, que é assim, você pegou o dinheiro, pagou uma conta, acabou a motivação. Acabou. E às vezes, cara, isso é importante no que você falou, desculpa fazer um corte, Imagina. mas eu converso muito aqui, e isso aconteceu comigo, com aquele profissional de meio de carreira, que foi bem sucedido, está bem sucedido, ele chega lá num momento da vida profissional dele, que ele está ganhando dinheiro, ele está feliz ali, mas ele fala, não é isso. Não é isso que eu quero fazer. Aí ele faz assim. Esse é o típico exemplo. Esse é o típico exemplo, porque veja bem, a pessoa perdeu o sentido daquilo que ela quer fazer, porque ela se vê muitas vezes, eu vou confessar para você, eu me vi assim. Eu já fui um profissional altamente bem remunerado, entendeu? Muito bem remunerado. Como, assim, considerando essa minha trajetória, a minha origem, de onde eu vim, as escolas que eu estudei, etc, eu considero que eu ganhava no terceiro quartil para cima, entendeu? Que muita gente formada em faculdade de primeira linha não ganha. Que é uma grande besteira isso, mas depois a gente fala disso. É uma grande besteira, porque na verdade eu acho que eu sou a prova viva disso, entendeu? Então, assim, porque na verdade tem muito da dedicação, do tino, de vontade, de querer crescer, enfim. Depois a gente comenta sobre isso, que eu acho que esse é um dos grandes problemas do recrutamento e seleção, que olha para coisas que não precisam ser olhadas. Mas exatamente, né? Teve uma época que eu trabalhei numa empresa onde a gente estava procurando só, assim, era uma diretriz corporativa, enfim, aquela coisa toda. A gente estava só procurando profissionais de faculdades de primeira linha para assumir oficina mecânica de usina. Que sentido faz isso? Não deu certo. Simplesmente porque uma pessoa que é formada numa... E às vezes você tem um aluno dessa faculdade que não é bom, e você tem um bom. aluno do noturno de uma particular que é ótimo. É ótimo, entendeu? Isso é uma grande falácia, eu concordo com você, né? Agora, voltando ao tripé lá, né? Então, a partir do momento que a gente estrutura bons processos em diálogo, a gente faz a biografia, o sentido da vida da pessoa e da empresa serem diferentes. A pessoa sabe exatamente por que ela está ali. Ela sabe qual é o papel dela na sociedade. E eu costumo dizer que o nosso papel na sociedade hoje é fazer com que as empresas sejam
pequenos pontos de luz, no sentido da gente redescobrir o social que devagarzinho nós estamos perdendo. Eu acho que a gente veio de um passado onde a gente herdava, inclusive, as relações futuras da gente, entendeu? Ou seja, a gente crescendo numa comunidade. Dá um exemplo do meu pai. Meu pai não mudou de bairro a vida toda dele. Melhor, ele saiu de uma casa e foi para outra. Até a nossa geração sempre ouviu que tinha que trabalhar no emprego só. No emprego só. E hoje em dia não é mais o que acontece. Mas, por outro lado, essa liberdade de escolha está levando a um descolamento social que a gente precisa estar atento para isso, entendeu? Eu costumo usar um exemplo, como você pegar uma gaze dessa do curativo, ela já é, né, furadinha. Agora você começa a puxar aquilo começa a esgarçar de uma tal maneira, que é o que a gente está vivendo hoje, é um esgarçamento do tecido social. As pessoas, elas estão assim, sabe, elas não estão mais conectadas com o propósito de ser humano, o propósito de estar aqui para alguma coisa maior. Eu fiz um post essa semana no LinkedIn sobre aquela história do rapaz que matou o Gary lá em Belo Horizonte, e eu falo exatamente isso, em que momento a gente perdeu o sentido de sociedade. Que uma vida não vale nada. Você deve conhecer, tem um livro do John Naisbitt que chama Mega Tendências 2000, que ele escreveu lá em 90. Pô, eu me lembro. Né? Me lembro, não, eu comprei o livro. E ele falava lá em 90 assim, ó, a sociedade, a gente está tão voltado em ganhar dinheiro, que a sociedade está se esgarçando, as pessoas estão perdendo as relações sociais e em algum momento no futuro, ele falava isso, né, no século XXI, as pessoas vão começar a buscar de novo esse sentido social. E aí eu observo, né, a minha esposa com isso e outras, as pessoas estão buscando esse sentido de comunidade em coisas como beach tênis, que a minha esposa faz, em coisas como a igreja. Em coisas. Então, assim, a gente está começando a sentir, olha, peraí, exagerou aqui, deixa a gente voltar. Exatamente. Porque você percebe que esse senso de comunidade, uma vez que ele deixou de existir, você perde o sentido do ser humano. O ser humano é isso. Ele é relacional, ele está aqui com um propósito, ele está aqui, a gente só consegue existir, o eu só existe na presença do outro eu. Existe uma tribo, né, tem essa história, a gente estuda isso, de que, por isso que eu quero voltar na questão do sociólogo que fundou, que ele fala isso, né, eu só existo quando você me vê. Quando você me vê, exatamente. O Martin Buber, que é um judeu polonês, ele tem um livro que chama Eu e Tu. E ele fala muito a respeito dessa questão da relação com o outro. E como é essa relação? Para ela ser verdadeira, você ter uma conversa de fato, você conseguir dormir na fala do outro. O que é dormir? Você adormecer o seu eu para você ouvir integralmente o outro, para você entender de fato o que ele está querendo dizer, você refletir e você dar a resposta. Hoje a gente não. A gente tem escuta, dois estados mentais possíveis. Um é falar e o outro é preparar-se para falar. A gente escuta pouco, a nossa comunicação é muito falha. A gente aborda isso muito na nossa maneira de atuar como consultor, nos nossos cursos. A gente tem toda uma metodologia de fazer que a gente enxergue de fato o outro naquilo que ele tem como necessidade. É a diferença do ouvir e do escutar, né? Eu sempre falo isso aqui, isso que nós estamos fazendo aqui agora, ficar 1 hora conversando, a gente não faz mais. Não faz, é difícil. E eu dou um curso de oratória, há muitos anos já que eu dou esse curso, e o meu curso chama Oratória e Escutatória. Por causa do Rubem Alves, tem uma crônica que fala isso, e eu estou dando esse curso agora, cara, olha que interessante. No colégio que meu filho estuda, eles têm lá aqueles itinerários formativos, né, que são alguns cursos curtos, assim, e eu estou dando isso para adolescentes, que é a primeira experiência que eu tenho na vida de dar aula para adolescentes. E eu tenho discutido muito com eles isso que você acabou de dizer, exatamente o que você acabou de dizer, que é o seguinte: você está o tempo todo, por que você não se relaciona bem com seus amigos, com o professor, com a sua família? Porque você só quer falar e, enquanto você não está falando, você está olhando o que eu estou falando e falando, não, ele está falando errado, isso aqui não é isso aqui.
E a gente não escuta. Eu gostei desse conceito do adormecer. É o conceito de você, assim, de fato, adormecer as suas necessidades pessoais para você escutar o outro, de fato, o que o outro tem para te trazer, porque é nessa troca que nasce realmente a relação, que nasce o novo, que nasce tudo. Nasce o entendimento. Nasce o entendimento. Eu acho que a gente, tanto do que a gente está vendo hoje acontecendo no mundo, infelizmente, né, a gente está vivendo um momento de muita tensão, muito desentendimento, muita polarização. E a polarização, ela é uma característica da alma humana. A alma humana, ela é polar. A gente sempre precisa de um inimigo. A gente precisa de um inimigo, ou a gente tende muito a agir por simpatias totais ou antipatias totais. A gente tem que entender que a gente tem que buscar o caminho do meio, no sentido seguinte, olha, embora aquela pessoa não me soe bem, por algum motivo eu não tenho uma simpatia por ela, o que ela está trazendo tem um fundo de verdade. Então vamos considerar. É a verdade dela. Né? É a verdade dela, é o que ela precisa dizer. E outro lado, assim, essa pessoa tem uma simpatia total por ela. Mas, nossa, tudo que ela fala eu aceito de baixo, porque às vezes é uma tremenda de uma bobagem, uma besteira. E isso isso é muito discutido atualmente, né? Porque as redes sociais, a própria forma como elas são organizadas, né? Elas criam essas bolhas de opinião e essas câmaras de eco, que tudo que eu falo eu sou bonito, né? Exato. E nunca ninguém vai discutir. E isso e aí eu achei interessante isso que você falou, porque tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, das empresas sendo vistas como, né, pontos, né, de luz, e isso acho que traz um pouco para o fundador do IMO. Eu vou entrevistar semana que vem uma pessoa, não sei se você conhece ela, Daniele Moro, que é de uma empresa chamada Veropequi, uma consultoria. Veropequi. E a Daniele é socióloga. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo, de você ter um sociólogo falando de cultura empresarial, porque faz todo sentido. Todo sentido. E o que eu percebo, né, e nós que já trabalhamos há muitos anos em muitas empresas grandes, empresas menores, eu tenho uma percepção exatamente disso que você falou, de que a gente tinha uma relação, mesmo dentro das empresas, que não vou dizer que era perfeito, nada nunca foi perfeito, mas existia um senso de comunidade que a gente vem perdendo em todas. Eu percebo isso nas salas de aula, por exemplo, dos alunos. O aluno está lá há 4 anos, ele nunca conversou com o cara do lado dele. Você faz pequenos grupinhos e ninguém se conversa. A tendência é muito pequena mesmo. Porque é o enclausuramento do ser humano. Sabe, a gente está vivendo o que a gente chama, né? Se a gente estudar a história da humanidade, a gente tem grandes eras de desenvolvimento. A gente está vivendo atualmente a era do desenvolvimento da consciência. É a consciência do ser humano entender que ele é uno, ele tem as suas necessidades, mas isso também leva a uma desagregação máxima. Porque, veja bem, até meados do século XIV, início do XV, quando a idade da razão ela prevaleceu, enfim, aquela coisa toda, com o Renascimento, o ser humano ele começou a ter mudou a forma de pintar, mudou a forma de fazer escultura, mudou a forma de tudo, entendeu? Então isso retrata a preocupação do ser humano com o auto-desenvolver-se. Só que o que aconteceu a partir daí é que as pessoas cada vez mais elas estão, ou seja, o indivíduo, esse processo de individuação, ele está se tornando um processo de individualização, ou seja, eu me basto. O que tem aqui para mim, não é o que tem aqui para nós, entendeu? Então, eu recentemente há 2, 3 anos, eu participei de e foi um choque para mim, né? Eu participei com um aluno especial de 2 matérias, eu estava pensando no mestrado, mas aí depois eu acabei desistindo por outros motivos aí. E eu fiz 2 aulas, além das do mestrado, eu fiz 2 aulas na graduação. E foi logo o ano que as pessoas voltaram. Cara, é um ambiente escolar absolutamente, eu vi as pessoas sentadas cada uma no canto, não tinha a menor interação, eles não tinham, as pessoas estão perdendo o treino social. E o nosso trabalho é fazer com que as pessoas encontrem
se reencontrem em liberdade, em estar ali por escolha, não estar ali por obrigação. Muitas vezes você trabalhava numa companhia de ferro, batendo na roda do trem todo tempo, durante 30 anos, entendeu? Porque você era praticamente, ou você não tinha outra oportunidade, ou porque aquilo era praticamente um bem herdado, aquilo veio do seu pai, do seu avô, uma coisa assim. Hoje as pessoas têm poder de escolha. Só que esse poder de escolha está sendo levado tão, assim, no estrito senso da palavra, que a pessoa começa a questionar tudo. E aí tem todo esse tipo de questionamento que a gente está vendo. Eu acho que todas as pautas que estão sendo discutidas hoje altamente importantes. Sim. Mas eu acho que o que a gente está partindo é para extremismo. Sim. E de novo, voltando àquela questão da característica da alma, a alma humana ela vive ocupada e desocupada. Ocupada e desocupada. Hoje o que está acontecendo é que ela está extremamente ocupada. O que não permite que a entidade, o eu da pessoa, ela atue nessa alma de uma maneira assim, não, de fato, qual é a minha missão? Qual é o meu papel social? Você pode ter uma função extremamente simples na sociedade, mas você tem uma importância vital para aquele dentro daquele papel na sociedade. Nossa, olha aqui. E desculpa só para concluir, a questão básica é assim, é que hoje nós vivemos um materialismo exacerbado. Entendeu? O materialismo, assim, é quanto eu tenho. Eu só sou medido por isso. Por mais nada. E assim, eu vou me tornar um mini coach com 18 anos, um mini coach, né? Na verdade com 18 anos. Porque eu sei tudo. Eu sei tudo, eu sei me relacionar. Vou pegar duas coisas que você falou, uma mais exemplificando o que você disse e a outra mais analisando o que você estava falando. Eu dei aula de graduação até 2009, 2010, mais ou menos. Depois disso eu comecei a dar aula só de pós, aí comecei a viajar muito, só dava aula de pós. Depois fui para o EAD, né? Quando teve a pandemia, todo mundo no EAD, EAD. E agora, quando eu decidi ficar aqui em Ribeirão, eu falei, não, eu vou voltar para a graduação, porque eu amo a graduação, é um momento que você está construindo a pessoa. Mas para mim está sendo, eu estou há 1 ano de novo na graduação, está sendo uma experiência tão diferente, mas tão diferente do que eu tive há 20 anos, porque as pessoas mudaram completamente. Isso que você falou, assim, você entra na sala de aula, tá, no máximo grupinhos de 2 a 3 pessoas, mas a grande maioria das pessoas sozinhas. Você pede, vamos fazer um trabalho em grupo? Não, eu gosto de trabalhar sozinho, não fazer nada com ninguém. Né? Então, o individualismo extremo na prática ali, estou dando só um exemplo prático daquilo que você está dizendo. Outra coisa e por isso que eu falo, por que chama mais que um, né? Porque toda vez que você conversa com alguém, você se torna mais do que um. Você aprende alguma coisa. Eu estava conversando eu fui levar meu filho hoje de manhã na escola, porque ele está fazendo aqueles testes, os preparatórios do Enem, coisa. E eu fui levar ele hoje cedo. E a gente estava conversando no carro, e eu estava falando exatamente sobre isso com ele, sobre como, né, as pessoas, ele estava falando assim, no ano passado ele tinha acabado de entrar no colégio, ele fez uma festa aqui, 100 pessoas, veio todos os amigos, não sei o que. Aí esse ano agora, daqui a semana que vem, aniversário dele, ele vai fazer uma festa para 15. Aí eu falei assim, Theo, por que você está te chamando tão pouco? Eu falei, pai, sabe o que acontece? As pessoas, elas não fazem questão de estar, né? Você acaba ficando só com aqueles que têm. E isso é uma característica que está acontecendo com a nossa sociedade. Nós estamos nos formando pequenas bolhas e deixando de conviver. E isso leva ao extremismo político, ao extremismo religioso, ao extremismo social. Né? Leva àquilo que aconteceu lá com o Gari. E aí, cara, a mulher dele, a esposa do Gari que foi assassinado, ela falou uma frase de uma profundidade na simplicidade, na dor que ela estava sentindo naquela hora. Ela deu uma entrevista, ela falou uma coisa muito simples, assim, olha, no meu entendimento, para ele que atirou no meu marido, ele não estava atirando em uma pessoa, ele estava atirando num saco de lixo. Só que meu marido era uma pessoa, né? Então, assim, a gente está despersonalizando completamente, né? Esse foi um evento, assim, somado a tantos outros que a gente tem visto antes, que tem essa característica de trazer essa despersonificação, né? De fato, a gente precisa entender que a vida humana ela tem valor, e ela tem muito, né? E assim,
E a gente precisa redescobrir, ou juntos redescobrirmos o valor da vida, juntos redescobrirmos o valor do que é viver em sociedade, juntos a buscarmos esse melhor. Quando eu vou amarrar duas coisas agora, quando você falou, né, a respeito do tema liderança, né, eu escolhi A gente até... acabou falando para outro assunto, mas, a gente vai. mas não importa, a gente voa e vai e volta, é que nem papagaio, mas sem o cabresto, né? Mas, assim, eu gosto muito desse tema, porque, veja, quando a gente estuda administração, a gente tem várias correntes filosóficas que foram responsáveis por trazer a administração até onde ela veio hoje. E se você pegar em todas elas até hoje, eu não sei mais como é que se ensina administração, os fundamentos, a teoria geral da administração. TGA. Não existe na maioria das escolas mais essa disciplina, Pois mas eu dou ela no meio das minhas aulas, porque eu amo. É fundamental, né? Porque Kuntz e O'Donnell, que era onde a gente estudou na época, né, no início lá, Harold Kuntz e O'Donnell, ele trazia um resumo básico de que as funções administrativas eram planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou dirigir, organizar e controlar, que era o tal do PDC. Muito bem. Em algum momento, né, a pessoa começou a perceber... O Fayol não foi uma pessoa que foi muito divulgada no mundo anglófono, mas fundamental, porque ele trouxe os 14 princípios e ele foi uma das primeiras pessoas a falar em coordenação com o sentido de liderança. Só que ele ainda trazia a questão da liderança no sentido de envolver as pessoas, etc., mas também hierarquicamente dentro daquele sentido que a gente ainda traz para gestão. Então, do PDOC, ou do PODC, ela virou PLOC, Planejamento, Liderança, Direção e Controle. Mas a direção ainda é muito presente, entendeu? A nossa sacada dentro do desenvolvimento da liderança horizontal é exatamente que, assim, que o mundo ele precisa retomar ver valor, ver sentido no que o outro está fazendo, porque as organizações elas são seres vivos. E quem trouxe esse conceito do ser vivo foi também um psiquiatra nascido eu vou lembrar o nome de onde ele nasceu, eu acho que é na ilha de Java, enfim, não vou lembrar agora, mas ele era holandês, nascido numa das possessões holandesas. E depois ele voltou para a Holanda, fez o curso de medicina, e se tornou, ele começou a entender que a vida nossa ela se dá em ciclos biográficos, divididos de 7 em 7 anos, e ele começou a protagonizar também algumas visões a respeito do desenvolvimento das organizações. E ele começou a entender que as organizações são organismos vivos, que elas são a reunião de várias outras pessoas e elas precisam ser vistas dessa maneira. Entendeu? É aí que entra o Adrian. O Adrian Beck, o fundador do IMA, ele trabalhou durante muito tempo no NPI junto com o Bernard Leavitt, esse psiquiatra que eu citei para você agora. E eles juntos desenvolveram vários trabalhos, enfim, essa coisa toda. E é daí que veio toda a preocupação com o ser humano e com as organizações, de maneira que elas sejam vistas como organismos, como seres sociais e que propiciam esses encontros que têm um valor para a sociedade de uma maneira diferente. Entendeu? Cachito, você já deve ter sido muito bem atendido em algum lugar, assim como você já deve ter sido extremamente mal atendido em outro lugar. E eu vou pegar isso que você falou, que é o seguinte: eu acredito muito nessa história da empresa como organismo vivo. Você entra numa empresa, eu até gosto desse termo da pessoa jurídica, porque é uma pessoa, ela tem uma cultura, ela tem uma forma de falar, ela tem uma forma de agir, como se fosse uma pessoa. Ela é a reunião de todas as pessoas que estão ali dentro. E é interessante, muitas vezes, na portaria de uma empresa, quando você vai lá, você já consegue perceber o astral, que é o clima. Quando a gente pensa, fala assim, astral parece coisa esotérica, né? Coisa de zodíaco, né? Não é disso que a gente está falando, embora... Você entra e fala, essa equipe está doente. Você entra numa empresa... Pela maneira como você é atendido. Pela maneira como você é tratado, ou pela maneira como, tipo, você é mais um que está ali visitando, entendeu? Aquela empresa. Você falou essa história lá atrás da origem das palavras. Eu gosto dessa palavra em inglês, que é o corporate, que é a incorporação. Por isso que você fala incorporação. Você está dando
corpo Exato. a uma ideia. A uma Né? ideia, A empresa é o corpo dado ao... Exato. Então, veja, e o nosso trabalho, ele é, obviamente, fazer com que as empresas sejam cada vez mais eficientes, entendeu? Que busquem realmente resultados, mas que não deixem de mirar a pessoa, não deixem de ver o ser humano, tanto de dentro do seu sistema, como de fora do sistema, como importante. Porque não é aquela coisa de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, é de satisfazer uma necessidade porque ela existe e satisfazer de uma maneira que o cliente se sinta bem. Eu sempre falo que assim, o trabalho, não estou falando de emprego, o trabalho é uma parte fundamental da nossa vida. Né? Você falou essa coisa dos ciclos biográficos. O trabalho é uma parte fundamental da nossa vida. A gente passa um terço da nossa vida. A conta que eu sempre faço, você passa 8 a 10 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, 11 a 12 meses por ano, durante 50 anos da sua vida. Trabalhando. E as pessoas têm uma ilusão que assim, se eu ficar rico eu paro de trabalhar. Não para. Não para. Porque você vê, os empresários todos estão lá cheios de dinheiro, às vezes, e estão trabalhando. Né? E às vezes muito mais do que trabalhariam normalmente. Porque o trabalho nos posiciona na nossa vida social, na nossa vida. Né? A gente o trabalho é uma parte importante da nossa vida, sempre digo isso. E a gente passa isso aí, já que você falou dos autores, né, que criaram a ciência da administração e que influenciaram isso. Weber, né, lá Sim, falava isso, Weber, né, na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Ele falou assim, que as empresas, por ser essa incorporação de valores do dono, né, ela reflete a cultura daquele país. Né? A gente sabe que aqui no Brasil o trabalho é visto como sofrimento, tripalho, né? Aquela coisa do sofrimento, né? E não como realização, como é visto em outras culturas. E a gente entender esse papel do trabalho na nossa vida, ele é fundamental, né? Porque ele dá sentido. Porque senão, se você for para a sua empresa trabalhar pelo dinheiro, para pagar boleto, você pode ganhar o quanto for. Isso já aconteceu comigo, como você disse, eu já ganhei muito dinheiro, mas eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso. Né? Você se vê, eu costumo dizer assim, que você se vê dentro de uma gaiola dourada. Aí eu uso esse também. Pode pegar nos vídeos anteriores que eu falo exatamente a gaiola assim. dourada. E a gaiola está de porta aberta. Né? E muitas vezes você fica, tá tão bom aqui, né? E alguém me põe comidinha, alguém sabe, eu ganho. Mas eu vou fazer questão de te mandar uns trechos que eu falo gaiola dourada. Porque a pessoa está tão ali, né? Ela ganha o salário dela. Mas qual é o sentido da vida dela naquele momento? É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que faz sentido para mim? Por que eu estou aqui nessa vida? Né? Essa é uma questão, aí voltando lá no Maslow, né, que você já citou, que talvez você só chegue nesse questionamento quando você está nos níveis mais elevados ali, né? Você já tem, isso estou falando pela nossa sociedade que cobra da gente o resultado, né? A gente é medido pelo financeiro, mas quando você já atingiu os níveis mais básicos, fisiológicos, segurança, aceitação sexual, aí você começa a pensar, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Exato. Né? Exato. Qual é o meu papel? Aquilo que eu te falei, por que eu voltei para a graduação? Porque eu acho que a graduação, você teve essa experiência, você encontrar com uma pessoa 1, 2, 5 anos depois, eu falar, cara, aquilo que você me ensinou lá, cara. Cara, eu preciso te contar, tive uma experiência semana passada, final de semana passada, eu encontrei um ex-aluno meu, eu já não via há algum tempo, né? Via assim, se cumprimentava e tal. E eu não via. E ele, na hora que ele me viu, ele falou, professor ainda as pessoas chamam, elas mantêm o título, né? Ô, professor. E ele hoje é um empresário, bem sucedido, responsável por 55 pessoas dentro da empresa dele, entendeu? E ele veio dar assim, eu vou contar exatamente com as palavras, embora com certa modéstia, porque eu não sei se concordo 100% com o que ele disse, mas não importa. Mas é o que ele sente. Mas é o que ele sente, é o que ele trouxe. Ele falou o seguinte, eu quero te agradecer muito, mas muito, muito, muito pelas aulas que você teve, porque até hoje eu me lembro das coisas que você trouxe para a gente. Quando você
Eu lembro que você me entregou um texto. Ele falou assim, você trouxe o xerox do texto, uma cópia do texto, me entregou nas minhas mãos. Aliás, eu tenho esse texto do meu lado até hoje. E quando eu montei o meu negócio, eu procurei seguir passo a passo. E é um texto que fala exatamente sobre as fases de desenvolvimento das organizações. Cuidados, o que você tem que abordar, sabe, o que faz sentido, etc, etc. E falou, e eu procurei, sabe, eu procuro entender hoje a minha empresa sob essa ótica, exatamente isso. Eu acredito, um dos fatores de sucesso que eu tive é exatamente isso. É claro que teve todo o empenho dele, teve o senso empreendedor, essa coisa toda, passou por muito perrengue. muito perrengue, entendeu? Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra você, foi a primeira vez que isso aconteceu. E faz bastante tempo já, que eu deixei de dar aula em 2008, 17 anos. E eu tive, eu não vou citar o nome dele, porque eu não tenho, né, nem estava preparado para falar sobre isso, mas me trouxe uma satisfação pessoal, mas não é a satisfação por aquilo que ele falou de mim. Sim. É a satisfação de ver que aquilo que você falou resultou em um processo que está mudando a vida de outras pessoas. Mudou a dele, mas está mudando a de outras pessoas também. O impacto é muito grande. O impacto é grande. Eu falo isso que assim, cara, já tem uma hora que nós estamos falando, tá? Só deixar claro, já deu uma hora já. Puxa vida. A gente não percebe como cada ação que a gente faz, por mais simples que ela seja, você vir aqui hoje, né, a gente ter conversado, qualquer ação que a gente faz, ela causa um impacto. Né? Em alguém ela vai causar um impacto. Eu já, assim, estou com um podcast há alguns meses, eu já recebi depoimentos de pessoas falando, caramba, que eu assisti aquela entrevista lá de tal pessoa. Pô, ele foi um negócio que mexeu comigo. Pois é impressionante, né? Como isso tem um valor. Edson, bom, o papo está fantástico, mas já estamos há uma hora conversando aqui, é um sábado, eu não quero abusar de sua boa vontade. E a gente veio para falar de liderança, mas falamos de muitas coisas até muito mais profundas de sociedade. Mas eu queria deixar agora, nesse momento final, aberto para você comentar o que você quiser, falar, deixar o seu recado, e depois eu encerro. Desculpa. Não, eu também estou assim, eu estou aqui segurando minha tosse. Pois é. Só para, assim, né, o título que a gente deu para o trabalho é o futuro da liderança e a liderança do futuro, no sentido de que líder o futuro precisa. E com que tipo de liderança nós queremos de fato ser? Nós de fato queremos nos comprometer. Com que tipo de sociedade nós queremos ter? Com que tipo de desenvolvimento ser humano a gente quer ter? O que nós queremos deixar para os nossos filhos, netos, para as gerações que nos sucederão, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a pensar nesses valores, a vida ela toma um sentido um pouco diferente. É claro que alguém que nos escutar pode falar, mas isso é papo, isso é preocupação de gente de gente que está com mais idade que eu, não. Porque eu ainda tenho que carpir um monte de terreno ainda, né? Tenho que fazer a minha horta ainda crescer. E de fato tem mesmo. Mas eu acho que se a gente começar desde cedo a incutir na cabeça dos nossos jovens, a trazer para os nossos líderes que estão hoje à frente de qualquer corporação, seja ela pequena, média ou grande, que o papel dela na sociedade é um papel de ser protagonista, né? De ser o cavaleiro em busca do graal, o Parsifal atual, o empresário, eu vejo o empresário atual como aquele que busca o graal. E o que é a busca do graal? É a busca da verdade, a busca da excelência, é a busca do viver melhor em sociedade, e esse é o futuro social. O futuro social não é a gente ficar jogando bomba na cabeça um do outro, entendeu? Não é essas brigas bestas que nós estamos. Pois é, mas de qualquer maneira, por algum motivo elas acontecem, a gente precisa entender que com bons diálogos a gente poderia tentar resolver tudo, e se a gente não deixasse esse egoísmo, esse materialismo altamente prejudicial às nossas vidas hoje, né? Se a gente conseguir colocar o bem comum em primeiro lugar, eu acho que a gente vai ter mais sucesso. E acho que esse que é o nosso papel como protagonistas, ou
porque todo mundo tem seu protagonismo. Então, a gente quer libertar o nosso trabalho dentro do IBM Brasil hoje, né? A gente quer fazer com que as pessoas sejam realmente protagonistas das suas vidas. Executem o trabalho que for, mas façam isso com protagonismo, façam isso com sentido. E é tão bom ver, Cachito, quando a gente implanta nas empresas, porque a gente costuma trabalhar, né, de baixo, montando times autogeridos. Primeiro aqui. Primeiro, e a gente trabalha muito bem em cima também para as coisas se encontrarem, porque isso costuma dar uma rusga aqui no meio, porque é natural que dê, mas a gente, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas elas se responsabilizem mais para o operacional, para sobrar mais tempo para as pessoas em cima cuidarem do tático e do estratégico. Entendeu? Não ficar resolvendo probleminha. Não ficar apontando o dedo, olha, tem um probleminha aqui, tem um probleminha. Deixa que as pessoas resolvam os seus problemas. Cada um se preocupe com o tático e com a estratégia. Eu pensar como a empresa pode ser melhor, que futuro, como ela pode desenhar um futuro melhor, entendeu? Um futuro mais positivo, e um futuro que faça sentido para você. Você sabe que tem duas palavras que você falou nesse comentário, que às vezes elas vão ficando muito repetidas e elas vão perdendo o sentido, e às vezes a gente tem que recuperar o sentido delas, né? A primeira é propósito, né? A gente falou muito aqui de propósito, você deu o exemplo aí do seu aluno, e concordo com você que falar de propósito, às vezes para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, está, né, mal conseguindo pagar as contas, talvez seja mais complexo, mas eu também vejo muito que se você começa já fazendo isso, né, já buscando uma profissão, com esse propósito, não é que o caminho vai ficar mais fácil, mas ele vai ficar mais claro. Né? Então, pode parecer uma palavra meio repetida muitas vezes, mas propósito ele é fundamental para entender o que eu estou fazendo aqui. Exato. Independente seja, como você falou, né, apertando um parafuso, batendo um martelo, ou então o que eu estou fazendo aqui, isso é fundamental. E a segunda palavra, que é o protagonismo. Essa semana eu fiz um evento lá na Barão, em que foram 5 pessoas falar lá. 2 empresários, 2 pessoas de RH, uma pessoa de uma outra área, e todas elas, a gente fez aquele modelo TED, né, que as pessoas fazem TED Talk, e a gente pediu, né, para alunos de administração, a gente falou assim, conta a sua história, isso aqui que eu começo aqui, conta a sua história. E todas elas falaram sobre a questão assim, ó, se eu estou aqui hoje, independente de qual seja um empresário, seja um gestor, foi porque eu fui protagonista, foi porque eu pus a cara a tapa, eu levantei a mão, eu quis resolver, né, eu me propus a colocar. Isso é uma coisa que tem me assustado um pouco nas empresas, e eu acho que isso talvez seja um mau entendimento de como as coisas são colocadas, que é aquela história assim, a gente ouve hoje muito nas empresas uma coisa assim, isso não está na minha descrição de cargos, então eu não vou fazer. E eu falo, olha, mas a única forma de você aprender algo é você, né, ser protagonista. Talvez seja um desentendimento do que a gente vê muito nas redes sociais, os advogados falando, você tem direito a isso. Beleza, tranquilo, mas você quer pensar na sua carreira? Você tem que ser protagonista. Você tem que ser protagonista, exatamente. E o protagonismo é uma autodecisão. Por que uma autodecisão? Porque existem decisões, muitas vezes, que você toma baseado na percepção dos outros. Entendeu? E não, se você decide uma coisa, você é o autodecisor. Pode parecer até um contrassenso de ser uma decisão é minha. Tá bom, mas assim, você pensou foi sua mesmo ou foi por uma pressão? Exato. Foi sua mesmo. Então, decida fazer diferente. Entendeu? E aproveita cada oportunidade que você tem na vida para você, de fato, entender o que você tem para trazer para o mundo e traga. Sabe? O mundo, assim, qualquer passo que você der nesse sentido, qualquer iniciativa que você tiver que fazer, toma. Isso vai melhorar um pouquinho o ambiente que você está. É o que eu falo, qualquer coisa que você faça pelo outro, por menor que seja, melhora o mundo, né? Melhora o mundo. Bom, pessoal, papo fantástico com o Edson. A gente está há um tempo já conversando, né, sobre acertar horário, acertar dias, coisa, mas eu sabia que ia ser um papo muito legal. A gente se propôs a falar de liderança, mas falamos de liderança, falamos de sociedade, falamos de aprendizagem, falamos de gente. Eu acho que isso
somos de gente, gente. né? E nós temos que entender esse nosso papel na empresa, na sociedade, na família, no país, tudo isso, né? Eu gostei muito de muitas coisas que você falou aqui, porque eu vejo também que nós estamos nos, como você usou ali a imagem da Gaze, né? Nós estamos nos esgarçando, né? Como sociedade, como famílias, a política fez isso com as famílias, a gente está levando o futebol como se fosse uma religião e mata-se por isso, a religião que deveria ser algo de sincretismo, de respeito, como algo de separação, e isso é assustador, né? É assustador na nossa sociedade. Eu acho que são espaços assim, né, em que a gente conversa, bate papo, tem coisa que podem melhorar, trazer alguma melhora para a gente. Então, muito obrigado por estar aqui. Você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir. O vídeo completo da entrevista do Edson vai estar lá no nosso canal do YouTube, vai estar também no Spotify, mas a gente vai fazer os cortes nas redes sociais, porque a gente sabe que é difícil assistir, né? Sim. Tudo. E, mais uma vez, uma entrevista que a gente fala que vai ter 1 hora, mas ela se alonga bastante, porque o papo é bom, o papo continua. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até a próxima.